this heart. Any direction now would help. O Yacht Clube de São Lourenço do Sul fica dentro do rio. E a cidade está logo ali no lado. É realmente muito lindo. É interessante também que aqui no clube há muitos trailers. Algo que eu sempre achei que tinha tudo a ver com veleiros. Se parar para pensar, são os veleiros do asfalto. Aqui no rio passam também todos os dias uma série de barcos pesqueiros de madeira. E há um bom motivo para isso. A cidade tem uma grande tradição de construção de barcos desse tipo, há muito tempo. São os famosos barcos laurencianos. Aqui entravam veleiros de 25 metros e 2 mastros carregados de arroz, batata e qualquer outra mercadoria que fosse necessária. No máximo 25 metros que entrava no arroio e fazia o transporte de mercadoria daqui para Rio Grande. Esses eram o motor ou a vela? A vela. A vela, né? A vela. E o motor entrou depois. O motor entrou em 1940, mais ou menos, 45, começou a entrar os motores. E eles entravam aqui a vela ou com o boi puxando? Entrava a vela e puxando. Essa dos boi eu não me lembro. Eu me lembro que os marinheiros cisgavam a embarcação até a barra lá, puxando por terra. Ah, viu? Puxando com cabo, assim. Puxando por cabo. O senhor acha que aqui tinha mais vida náutica, mais barco antes das rodovias e tal? Ou agora tem mais? Não, em quantidade de embarcação, eu acho que agora até tem mais, mas em tamanho e em capacidade era muito mais antes. Porque eles transportavam toda a produção da colônia, tudo para Rio Grande, tudo de barco. Naquele tempo não tinha estrada, né? E o grande herdeiro dessa tradição é o Divino. Esse estaleiro aqui é desde 1800 e pouco, 1830. Ele é dessa era. Diz que o Garibaldi fez um concerto no barco dele aqui. Caramba. Os barcos laurencianos têm um estilo tradicional de construção passados de pai para filho. Este tipo de arte é uma parte importante da cultura náutica brasileira, em toda a costa. As embarcações vêm evoluindo de geração para geração, como diz o outro, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. O Divino e seus filhos são guardiões dessas técnicas de construção artesanais dos barcos laurencianos. Alguns de seus filhos têm estaleiros aqui pela cidade e um deles multiplica este conhecimento na CCMAR em Rio Grande, que mostramos no episódio 51. Eles hoje constroem e reparam barcos para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Encontramos aqui inclusive o Mago del Sur, um veleiro de aço de 60 pés, criado para fazer charter na Antártida. Isso foi culpa de um amigo do Tapes, de Ricardo e Marga, do Tau. E agora, quando compramos este barco, tínhamos que fazer mantenimento. E um barco de 25 toneladas não é fácil de sacar em muitos lugares. E Ricardo falou do Divino, do astilleiro Conaduro aqui em São Lourenço. E aqui estamos, super legal, gostei muito, o lugar está muito bom para trabalhar, muito tranquilo. O proprietário, a família fantástica. E assim que estamos muito contentes. Pensamos voltar 2 anos mais aqui. Tranquilo, água doce. Não há muitos lugares onde se possa trabalhar no barco, fazendo tanto barulho e essa solda e tudo como aqui. O barco é um barco de aço de 55 pés, estendido quase 60. Tem 17 metros por quase 5 de manga. Tem uma bolina retráctil que ela vai 4 metros e 0,5 hasta abaixo. Tem 5 toneladas de lastro, de chumbo. E 1 metro quando está acima. Assim que esse barco foi feito, desenhado no ano 2001 por um arquiteto argentino, se chama Horacio Escurra. E foi feito na Valdívia, no Chile, em um astilleiro profissional que há lá, que faz barcos para a marinha e tudo muito grosso. O barco foi feito pensado para ir à Antártida, onde está ali operando e trabalhando desde o ano 2002 até que pegamos nós 2018. E agora, bueno, voltamos para Malvinas em novembro e de aí a Antártida janeiro, fevereiro.
E março, abril, novamente Malvinas. Temos aí trabalho. Viagem possível a Geórgia do Sul e depois voltamos para aqui para cima para a jantar aqui a churrasco com o Divino. Antártida! Caraca! E eu já sentindo frio por aqui. O quão diferente deve ser velejar por lá. É muito diferente. Quando eu fiz uma viagem com a minha família no 2008, construímos o primeiro barco em Paqué e daí fomos até Noruega. Fizemos com as 3 crianças, o cachorro, o gato, tudo. E saímos da Argentina no 2010 sem projeto, só saímos para o norte para testar. E para nós, já havíamos velejado no sul, velejar em Patagônia com as meninas, que têm 7 e 12 anos, era muito, pensamos, mais complicado. Só começamos a navegar para o norte, pensando que elas adquiram experiência, ir lentamente, devagarinho, ir aprendendo, equipando o barco e tudo. Fomos subindo. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.